Pessoal, é muito bom estar com vocês aqui nesse primeiro congresso ferroviário. A gente está participando, principalmente aí no mês de abril, né, que é o mês aí que a gente tem que comemorar o Dia do Ferroviário, dia 30, né? Então é muito bom estar nesses momentos aqui, compartilhando conhecimentos com vocês e falando um pouco aí da experiência que a gente tem na ferrovia e, e compartilhar aí os nossos conhecimentos aí na parte principalmente aí do CCO, Centro de Controle de Operação. Eu sou o Willer Reginaldo da Luz, especialista ferroviário na engenharia de operações da MRS Logística. Tenho 37 anos de ferrovia. Sou também professor nos cursos de graduação em engenharia ferroviária no IME, de pós-graduação em engenharia ferroviária na Estácio, de pós-graduação em engenharia ferroviária na Universidade de São Caetano do Sul, pós-graduação em Engenharia Ferroviária na Universidade de Vassouras e pós-graduação em Engenharia Ferroviária no Instituto Navegário. Inicialização aí no mestrado em Engenharia Elétrica, pós-graduação em Engenharia de Produção, graduação em Logística e técnico de gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas. A gente vai começar aqui falando aí das operações em centro de controle operacional. CCO é um sistema que reúne aí coordenação, supervisão e controle do tráfego ferroviário de manutenções dos recursos de eletroeletrônica, de mecânica e via permanente. E também a gente executa aí o planejamento da circulação para a otimização da malha ferroviária. O objetivo maior é alcançar aí a eficiência na produção de transporte ferroviário, né? Operacionalizando aí as diretrizes e logística de planejamento de movimentação de trens, né? Com planejamento das manutenções, dos recursos de transporte e também prover aí as funções de suporte à tomada de decisão operacional. O CCO também é responsável por toda a tomada de decisão estratégica, né? Das referências de circulação e do acompanhamento das operações e licenciamento aí dos trens, interagindo aí com todas as áreas externas, né, até chegar numa condição que considere ideal para o momento. E as decisões do centro de controle devem ser seguidas aí por suas interfaces. Alguns conhecimentos prévios aí que a gente tem de ter um centro de controle, né? O que é o controle operacional, né? É o ato de alocar e controlar o movimento dos trens e regular o tráfego para as linhas disponíveis de uma malha ferroviária, de modo a minimizar os atrasos, os custos decorrentes dos mesmos. Também satisfazer a demanda e garantir que todos os trens da malha atendam às condições de espaçamento seguro, ou seja, o header entre trens, né? E garantir aí os tempos suficientes para circular e aguardar atividades em pátio, permitindo um melhor controle do fluxo de trens e reduzindo a ociosidade em terminais e, em consequência, aumentar a capacidade da malha. Durante todo esse processo aí normal aí de operação do CCO, o planejamento inicial das atividades passa pela área de planejamento e programação da produção, que fornece essencialmente aí as programações dos trens para a circulação. E todo o processo da operação do CCO é monitorado e gerenciado, né, negociando com as outras áreas da ferrovia com as quais o CCO interage, como, por exemplo, pátios e terminais, área comercial e outros, né, clientes externos. Alguns conhecimentos prévios, né, que a gente exige aqui que os controladores tenham, né, para circular com os trens no painel de controle ou na área que ele está controlando. Alguns conhecimentos como o trecho, ele tem de conhecer, os sistemas que estão implementados naquele trecho, os processos e procedimentos, para que ele possa executar a operação, também possa fazer cálculos de tempo,
negociar as melhorias do plano de circulação, administrar intervalos de via permanente, programar a circulação e também agir quando recebe exceções reportadas por maquinista, pessoal de operação, de manutenção de campo, clientes, comunidades, etc. Quando existem essas exceções, óbvio, ele tem de voltar a fazer um novo planejamento, executar a operação, fazer todo o ciclo novamente para que possa controlar aí novamente e colocar os trens aí nos segmentos corretos para um novo plano. O centro de controle, né, tem uma missão, né, que é promover a circulação dos trens na malha ferroviária dentro dos prazos acordados com os clientes, garantindo a segurança e a produtividade operacional. Para sustentar essa missão, nós temos aí 4 pilares importantíssimos que sustentam o CCO, né, o Centro de Controle Operacional. O pilar aí da segurança, o pilar da qualificação, da produtividade e um pilar de tecnologias. Falando um pouco aqui do pilar da segurança, né? Nós temos aqui algumas ferramentas e alguns processos voltados para a segurança que nos garante aí toda a circulação dos trens de forma segura e também com a segurança aí operacional das nossas equipes, né? Então, quando apresenta no trabalho os controladores e programadores, é realizado o DDS, com a participação ativa da equipe, o próprio controlador ou programador da equipe, ele mesmo que passa o DDS, então são todos eles treinados já a fazer esse tipo de comunicação, né, para todos possam entender de forma clara e objetiva. E alguns temas que são abordados no DDS, né, são a preparação para a jornada, se a pessoa realmente está tranquila para iniciar uma jornada de trabalho no CCO, se o nível de concentração dele está adequado para aquele momento, né, se está bem ali para fazer as comunicações necessárias durante o seu trabalho, né, os licenciamentos de trens que terão de ser feitos, né, ele já tem um histórico ali do que está acontecendo ali durante o DDS na produção, para que ele chegue lá já preparado. Ó, tem vários trens, tem trem aqui que tem prioridade, esse aqui é um trem que tem que chegar no terminal a tal hora, então ele já tem uma prévia ali do que ele vai receber lá do trabalho, né? Ele tem também de, né, receber lá uns alertas para deixar aí os sistemas corporativos atualizados, né? Também tem os lembretes lá que é proibido o uso celular quando ele está dentro do CCO, né? E sobre o seu trajeto de retorno para casa, né? A segurança, o cuidado que tem de ter, principalmente com o trânsito rodoviário, né? Também é feito aí um teste do PPAD, né? São realizados em 100% da equipe antes do início do trabalho. E, eventualmente, a gente aplica algumas provas aí do ROF e do MOF, que são os documentos que norteiam a operação ferroviária, né? O ROF é o Regulamento de Operação Ferroviária e o MOF é o Manual de Operação Ferroviária, assim. No ROF está contido todas as regras de maneira geral da ferrovia e no Manual de Operação como fazer para cumprir aquela regra específica que está no ROF. E as provas são aplicadas para os controladores e programadores e tem um nível de assertividade lá, um percentual lá que se ele não atingir, ele tem de repetir. Então, o pessoal conhece bem as regras aí da operação de trem. Tem alguns conceitos também de segurança, né, que a gente foi adotado, né, como técnica de aumento do nível de atenção, né, que é uma técnica japonesa do apontar e falar, que consiste em checar todo o processo que está ocorrendo de acordo com o planejado e aumenta o nível de atenção nas atividades críticas. Exemplo, o controlador tem de comunicar com o maquinista para efetuar algum tipo de trabalho. Então ele aponta com o dedo durante está falando ali no monitor, indicando o maquinista tem de estar autorizado ir do ponto A ao ponto B, né? Então ele vai falando e vai apontando ou passando o mouse ali para que ele vai mentalizando o que ele está falando.
e também para quando o maquinista retornar a comunicação, ele esteja atento do que o retorno está sendo, né, da forma íntegra, como tem de ser. Temos também sistema aqui de monitoramento da comunicação de rádio, né? Esse sistema aí tem gravação de voz, tem sistema redundante de servidores centralizados, então a gente consegue ouvir, né, todas as comunicações do CCO, sendo de forma online ou histórico, se você pegar a data, a hora do momento que você quer ouvir, para você ou monitorar ou até mesmo fazer alguma observação de tarefa, ou alguma investigação que você queira fazer naquele período. E a outra ferramenta que a gente usa aí também, que é muito utilizada para esse tipo de playback, né, que é o playback do painel aí, que você faz auditorias remotamente, faz análise de ocorrência, e ele tem visão do painel aí de CCO para as áreas de interface. Então, qualquer colaborador que tenha acesso ao sistema, ele vai ter a visão aí do painel do CCO, né? É um viewer, ele não dá comando, mas ele consegue visualizar todo o trecho que ele selecionar naquele momento. E também garantindo a segurança, e principalmente na passagem de serviço, a gente faz um duplo check antes e após a passagem de serviço. O controlador que está saindo do trabalho, né, fica ali mais uns 15 minutos para observar se o controlador que está iniciando a jornada tem alguma dúvida, se ele passou tudo certinho. Então, tem esse duplo check aí para a gente garantir que todas as informações na passagem de serviço, nada tenha se perdido e foram passadas aí com toda a eficiência necessária que a gente exige. E a gente promove também uns workshops aqui com a família dos controladores e operadores do CCO, para que elas entendam a importância do trabalho aí do seu esposo, sua esposa, né? Para que eles possam nos ajudar, né? Principalmente no descanso, quando ele está em casa para voltar para a jornada de trabalho, que principalmente eles não tire esse tempo de descanso dele, né, para fazer outras coisas em shopping, em mercado, enfim, né? Ele tem que ter aquele tempo regular dele ali para descanso, para ele chegar aqui realmente com a concentração ideal, com o emocional tranquilo, para que ele possa trabalhar na sua função aí de controlador de tráfego. E aí um recado que a gente sempre dá para eles, né? Você tem muitos motivos para voltar para casa seguro e promover a segurança no seu local de trabalho. Falando do outro pilar de sustentação de CCO, é a qualificação, né? Como que a gente qualifica os nossos operadores e controladores aí para exercer essa função aí do CCO, né? Falando aqui de alguns conceitos básicos, né? O despacho de trem é um paradoxo, né? É parte ciência e parte de arte, né? Ele inclui cálculos, assim como julgamento e até mesmo sentimento para uma ação correta. A função do despachador ou do controlador requer uma preparação extensa. Vários exames técnicos, não técnicos, exames de qualificação, exames periódicos, de proficiência. E o treinamento de um controlador iniciante dura, em média, de 7 a 10 meses. Ele também tem o papel aí de coordenação, né, que envolve supervisão de atividade de outros funcionários. Exemplo, né, maquinista, manobradores, agente de estação, pessoal de manutenção de via, cuja ele coordena passando as informações de como será efetuado o trabalho em determinados locais. Então, diante de toda essa exigência aí do controlador, dessa parte aí que ele tem de controlar e de se manter seguro, né, e de forma eficiente controlar o tráfego ferroviário, a gente começou a automatizar aí os postos de trabalho aí do controlador, né? Mas a gente simplificou muita coisa, consolidou muita coisa usando tecnologia, integramos muita coisa, mas nunca completamente substituiu todas as atividades e rotinas do controlador, né? Porque o escopo do controlador, né,
não é facilmente traduzido em comandos que podem ser executados aí por um computador, né? Então, ele tem muitas outras coisas que a gente ainda não conseguiu, né, automatizar, né? E estudos, né, de tempo e movimento sobre o despacho dos trens é difícil, porque grande parte do trabalho do controlador não é visualizado por outra pessoa. E uma única decisão do controlador pode exigir dezenas de cálculos mentais. Então, são muitas variáveis para você colocar no algoritmo para que possa fazer de forma totalmente automatizada tudo o que o ser humano, o controlador aqui do CCO, consegue fazer. Mas diante disso, a gente tem feito muito desenvolvimento aqui, né? A gente tem buscado estudos que já foram feitos e até aprimorando esses estudos para que a gente possa chegar no máximo de automação possível para um centro de controle, né? E dentre esses estudos, a gente chegou a avaliar aí um estudo que foi feito em 2001 pela FRA, né, Federal Rail Administration, né, que foi conduzido aí para avaliar a carga do trabalho dos controladores, né. Então, nesses estudos, eles conseguiram verificar que bancos de dados com contagem de atividade disponível, em termos de quantidade de rotas, blocos de rotas de licença, número de trens, quantidade de usuários da via, né, não foram suficientes para medir a carga do trabalho de um controlador do CCO. E esses fatores foram responsáveis por menos que a metade das variações de carga do trabalho subjetivas. Então, isso sugere que a carga do controlador é uma construção mais complexa que prevista, né? O trabalho dele exige muito mais ações dentro do que foi previsto nesse estudo aí que foi feito pela FRA. Dado o planejamento e funções de tomada de decisão do controlador, medições futuras de cargas de trabalho de um controlador devem levar em conta também aspectos cognitivos do trabalho. É algo que a gente tem estudado aqui, tem desenvolvido, que eu vou comentar um pouco mais à frente. Mas nesses nossos conceitos, nesses estudos que a gente foi aproveitando e aprimorando, a gente começou a verificar que era necessário para uma qualificação aí do controlador ele ter todo o conhecimento da malha operacional, né? Desde infraestrutura, desvios de via permanente, pátio de manobra, oficina de vagões, locomotivas, enfim, é uma combinação de disciplinas que tem de ser levantadas e os controladores serem treinados. E por causa dessas conotações de termo controlador e controlador de tráfego aéreo, né, os controladores de trens fizeram alguns esforços para ter o nome dessa profissão alterada de despachadores para controladores de tráfego ferroviário. E hoje são reconhecidos oficialmente com esse nome em alguns lugares. Algumas ferrovias brasileiras ainda continuam usando aí o despachador, né, e nos Estados Unidos também, a maioria das empresas ainda usa o nome de despachador, mas várias ferrovias já estão alterando aí para controlador de tráfego ferroviário. E o fato é que, apesar do controle de tráfego aéreo lidar com velocidades muito maiores, né, do que do controlador de tráfego ferroviário, né, a atividade do ferroviário envolve muito mais que impedimento de colisões e até mesmo de prevenção de colisão. É muito diferente os dois campos, né? Então, por isso algumas empresas mudaram, outras não, mas o fato é que o controle de tráfego ou o despachador ele tem que ter uma qualificação muito específica. Você não encontra no mercado aí, nenhuma formação, né, acadêmica para ser um controlador, e por isso a gente treina todos eles aqui internamente, com o apoio aí do Senai e com a academia que tem aqui, que chama Academia da MRS. Também nessa qualificação a gente inseriu nesses treinamentos, né, todos os conhecimentos prévios aí de sistemas, né, sistema de sinalização, de telecomunicação, de energia, para que ele tenha conhecimento, pelo menos um conhecimento básico
de que qual o sistema que falhou, né? Se foi sinalização, telecom, energia, para que, como ele é o primeiro a ter essa informação, né, ele já direcionar para o pronto atendimento, né, de qual sistema lá tenha uma eventual falha, né. Também na qualificação a gente inseriu ali o PVS, que é o plano de via sinalizado, que tem todo o plano da sinalização do trecho que ele opera, né, as máquinas de chaves elétricas, os travadores elétricos, os sinais controlados, sinais automáticos, circuito de via, enfim, todo o plano de via sinalizado, ele tem um treinamento do trecho todo, de parte a parte, de chave a chave, de sinal a sinal, para que ele realmente entenda como que é a operação do trecho que ele vai iniciar. Também, né, todo o layout de pátio, né, todas as PN, que são as passagens de nível, todos os túneis, viadutos, tudo que tiver no trecho dele, dessas obras de arte, ele também é treinado e ele visita os locais, ele fica pelo menos uma semana aí, né, dedicado a esses estudos e conhecimento do trecho. E também algumas tabelas de restrições de via permanente, né? Pô, tem uma restrição temporária, era 40 quilômetros por hora, igual exemplo aqui da planilha. E por algum motivo lá tem nesse trecho está com a restrição de 20 quilômetros. Ele tem de ter conhecimento disso para planejar, né, todos os outros cruzamentos, dado que naquele trecho que está com restrição, o trem vai demorar um período maior a transpor aquele local. E também ter ciência e conhecimento das restrições permanentes, né? Principalmente dentro de cidade, que tem uma restrição menor, exemplo, 30 km por hora. Então, o controlador tem de saber disso para ele que possa controlar os trens com eficiência. E também ter todas as tabelas ali programadas para os intervalos de manutenção, principalmente de via permanente eletroeletrônica, para que ele possa programar a circulação de trens e encaixar os intervalos das manutenções sem impactar tanto a circulação. E também, né, nesse treinamento aí de qualificação, ele também recebe aí todo o treinamento e material aí sobre o perfil e cronometragem aí do trecho que ele está operando. Principalmente o trecho de rampa, né, que os trens demoram mais a circular porque está numa rampa, ou que ele não pode parar o trem naquela rampa que é mais difícil de demarrar o trem. Enfim, a gente tem todos esses cuidados aí, esses treinamentos, para que ele possa assumir o posto de trabalho com conhecimento específico do que ele está controlando. E aí, quando ele retorna de férias, né, os controladores, a gente tem aqui todos os cursos de reciclagem. Ele fica 3 dias após retornar de férias em horário administrativo, fazendo treinamentos e reciclagens, né, para que ele possa voltar a se habituar novamente com a rotina dele de trabalho, né. E dentro dessas reciclagens aí nós temos aqui um simulador do CCO, que é um aplicativo equivalente ao que ele tem lá no painel, né, só que é simulado, né, mas a gente leva o controlador para lá, dá todo o treinamento para ele habituar novamente com o painel, com os comandos, né, ver se ele não esqueceu nada durante as férias. E tem umas simulações ali de alguns trens circulando e ele enviando os comandos para ver se ele não esqueceu nada ou se teve alguma modificação em algum trecho, a gente repassa para eles nessas reciclagens, né. Depois que ele passa por isso tudo, aí sim, ele recebe novamente aí a sua certificação, né, então é como se fosse uma carteira de habilitação, ele está habilitado a trabalhar mais um ano, até as próximas férias que ele terá de fazer a reciclagem novamente, né. Se durante esse um ano aí tiver algum treinamento extra, alguma funcionalidade, algum sistema que entrou, aí são treinamentos que a gente reprograma aqui as escalas para que eles façam os treinamentos. Mas, em regras gerais, ele está habilitado a trabalhar um ano até que receba uma nova carteira de habilitação de renovação, fazendo todos os cursos de reciclagem
ao retornar das férias. Então, todos esses cuidados aí que a gente tem de segurança e qualificação é para colocar uma excelência do centro de controle, né? Você tem pessoas ali qualificadas que trabalham com segurança e que você vai ter um controle aí de circulação com excelência e eficiência, garantindo todos os requisitos, né, operacionais aí que a gente necessita para atender o outro pilar que a gente vai começar a falar agora, que é o de produtividade, né, que é um dos principais pilares também, né? Dado que toda a ferrovia tem que ter uma produtividade boa, né? Dado que é a renda da ferrovia. Então, é o básico, é a gente produzir com segurança e ter pessoas qualificadas. Então, nós temos lá as grades de trens pré-programadas, que já faz aí de forma automática para os controladores, eles já têm lá os horários que os trens têm de chegar e sair de parte a parte, de cada estação, de cada terminal. Isso tudo aí é monitorado aí por um farol on time que a gente coloca, os controladores acessam para ele verificar qual percentual de trecho que já circulou até chegar ao destino, se o trem está on time ainda, se vai chegar no horário, se está atrasado, se ele tem de dar prioridade naquele trem. Então ele tem todo esse farol on time aí de monitoramento que dá para ele todos os estados de circulação dos trens em cada um dos painéis que ele estiver operando. E também nós temos aqui indicadores operacionais, né? Os controladores são medidos aí por eficiência, por produtividade, né? Por transit time. Então tem vários indicadores aí que se transformam em metas para os controladores para que eles possam também ser, né, remunerados aí com o PPR, né, no final do ano, dado que ele atingiu todas as metas ali e também faz ter base aí para a sua avaliação de desempenho. E aí o último pilar, né, de sustentação é o de tecnologias, né? Então nós já falamos aí de segurança, de qualificação, de produtividade, mas a gente precisa de tecnologia para que faça toda esse nosso desejo e essa sustentabilidade aí se pare de pé, né? Então, no pilar aí de tecnologia, né, a gente vem evoluindo aí os centros de controles desde a década de 80, teve várias evoluções, né? Na década de 80, por exemplo, era centros seletivos, né? Eram estruturas, cabines, né? Distribuído ao longo do trecho, que eram trechos menores, com sistemas, né, não tão inteligentes, mas sistemas que na época atendiam aí parcialmente aí as necessidades aí dos controladores. A partir da década de 90, esses centros seletivos que eram espalhados por trecho foram unificados, né? Aí sim virou um centro de controle centralizado, né? Que todos esses pequenos, né, seletivos que a gente chamava, né, pequenos CCO, viraram um único CCO, centralizou tudo, né? E aí em 2012, né, aqui na MRS a gente buscou modernizar todo o centro de controle operacional da empresa, né? Porque a gente já estava entrando em sistemas digitais, né, em integração de sistema, em estruturação de processo, em ferramenta de gestão. Então a gente precisava modernizar o nosso centro de controle e também a gente estava já em 2012, né, implementando aqui o CBTC, que é um sistema de controle baseado em comunicação de dados, que o CCO existente na época não era compatível com essa tecnologia que a gente estava implementando. Aqui só mostrando um pouco para vocês a evolução, né, como que eram essas cabines seletivas, né? Alguns lugares era controlado por telégrafo, né? E outros ali por staff. Então era coisas bem arcaicas aí na década de 80 que a gente foi evoluindo. E aí em 84, né? Aqui ainda era a Rede Ferroviária Federal, unificou todo o centro de controle em Juiz de Fora, né? Em 96 que foi privatizado e virou MRS, mas os centros de controles eram todos painéis mímicos, né?
uma tecnologia que estava obsoleta, que a gente teve de trocar para outros sistemas, né? E a partir de 2005 a gente começou, né, a fazer toda essa automação de centro de controle, né? A primeira dela foi substituir os painéis mímicos por telas de computadores, né, bem menores, reduzimos espaço aqui do centro de controle, né, tivemos mais disponibilidade de informações para operação, né, layout da via já não precisava mais olhar em documentos, no próprio painel do controlador já tinha um layout, já tinha o perfil da linha, todas aquelas informações ali daqueles treinamentos de qualificação, a gente inseriu no painel de controle para que as informações estejam disponíveis exatamente na região que ele está controlando e não necessariamente ele ter de buscar essas informações ou em outro sistema ou em manuais e em plantas, né, para ver layouts, né. E implementamos também o GHT, que é um gráfico de horário de trens, que é muito importante para planejamento de circulação, e também os simuladores para treinamento, né? A gente montou todos os simuladores para treinamento de todas as regiões de controle aí da MRS. E aí o foco do controlador, né, ficou mais para otimizar o tráfego ferroviário, né? Porque ele tem menor volume de transações, né? Então ele consegue focar mais na otimização do tráfego ferroviário e também maior facilidade aí de manutenção e flexibilidade aí para as mudanças, caso tenha alguma exceção aí no plano de circulação. Esse era o painel mímico, né, que a gente substituiu por um painel no monitor aí de um computador, do qual aí a gente, né, buscou uma empresa especializada para a gente montar esse novo painel do CCO. E também a gente teve de mudar toda a nossa faixa aqui de rádio, né, transformando um sistema aí analógico que a gente tinha para um digital, né, que a gente cobriu todas as áreas de sombras existentes, mudou os consoles, né, aí uma evolução aí do que vem aí do mercado até chegar na console que hoje a gente opera, que ela é rádio e telefone, então você tem a opção de usar como rádio, como telefone, fazer uma radioconferência. Eu quero que um maquinista converse com o outro e o controlador não escute. O controlador quer falar com um ou dois maquinistas, só não quer que os outros escutem. Ou fazer uma radioconferência, o maquinista quer falar com a estação A, né? Você transfere uma chamada de rádio para o telefone da estação A para o maquinista falar. Enfim, tem várias funcionalidades aí, tecnologias embutidas aí nesse novo sistema de rádio que a gente implementou no CCO da MRS. E aí fizemos um projeto para fazer um novo centro de controle, dado que essa tecnologia que a gente tinha da década de 84 tinha baixa flexibilidade para mudança, tinha limitações para operação, já era uma tecnologia obsoleta, né? Não tinha sobressalentes no mercado caso vier algum problema, e exigia também dezenas de comandos aí para permitir uma viagem de um trem em cada trecho. E nesses estudos a gente começou a visitar vários centros de controles, como esse da Espanha, né, na Itália, a Supervia, né, BRT do Rio, o da Vale, né, o metrô de São Paulo, o da BNSF lá nos Estados Unidos, enfim, visitamos vários centros de controles até chegar num cenário aí que a gente gostaria, né. Então vem a pergunta do Kiko, e aí, né, a gente visitou tanto CCO, tem tanta coisa boa no mercado, tem tanta coisa boa implementada, qual escolher, né? Então, no final das contas, a gente optou, né, pelo centro de controle que já tinha lá na BNCF nos Estados Unidos, pelo fato de que ele era um sistema totalmente flexível a integrações do que a gente queria evoluir para centro de controle, né? Então, não tinha código fechado, era código aberto, as integrações eram mais fáceis de fazer e também ele estava preparado aí para o CBTC
que a gente estava implementando, que eu comentei anteriormente. Aí a gente começou a fazer o projeto de centro de controle, com salas de reuniões, com divisão aí dos postos de trabalho, por região, né? Como a MRS abrange Minas e São Paulo, a gente distribuiu os territórios aí da forma mais adequada para a circulação do tráfego, né? E também a gente começou a estudar aí toda a parte de ergonomia para o centro de controle, né? Como os nossos controladores, né? Ficam dedicados, né? 6 horas aí visualizando uma tela de computador. A gente buscou, até com a faculdade mesmo aqui de Juiz de Fora, no estudo de ergonomia para ver quais cores que cansam menos a vista, qual iluminação era adequada para o CCO, qual o piso que seria colocado no CCO para eliminar ruídos. Então a gente teve todo esse trabalho, né, com a faculdade para nos ajudar aí a compor todas essas partes de ergonomia, até as cadeiras dos controladores, tem mais de 10 posições, serve para pessoa alta, baixa, forte, enfim, tem várias adaptações lá, porque a gente tinha muito problema aí com colaboradores afastados aí por problema de coluna, e um dos fatores era a cadeira, né? Então, a gente buscou estudar isso e até então, né, desde 2012, a gente não teve mais esse problema de afastamento. As cores aí, cada um tem um significado, né? O rosa ali é intervalo de manutenção de via, o roxo é intervalo de manutenção aí da manutenção de eletroeletrônica, o verde é rota, o vermelho é a ocupação do trem, o amarelo ali é o prefixo do trem. Então, enfim, todas as cores têm um significado que o controlador bate o olho e ele já sabe o que significa cada cores ali e ele já mentaliza tudo que ele precisa de forma muito rápida. Então, esse estudo de ergonomia nos favoreceu muito, né? Foi um trabalho excelente que a gente fez aqui e deu um resultado muito positivo aqui no centro de controle operacional, né? Aqui algumas fotos aí do centro de controle, né? Foi bem baseado do que a gente viu lá nos Estados Unidos, né? E com isso o CCO da MRS hoje é um dos mais modernos a nível de tecnologia da América Latina, né? A gente ficou com a operação mais eficiente, tem confiabilidade aí nos sistemas, né? Permite aí sistemas otimizadores de circulação, aquela execução de centenas de comandos se tornaram aí 2 cliques, né? A gente tem gráficos automatizados que deixaram de ser manuais, temos rotas memorizadas aí com prévia programação, temos integração de processos de pátio, de equipagem, manutenção, e também temos um sistema de alta confiabilidade, né, que garante a segurança das operações, a circulação dos trens e concessão de intervalo, eficiência operacional e nível de atendimento ao cliente, que é o nosso principal foco, né? E permite também sinalização e controle de novas linhas. Se a MRS quiser aumentar um pátio, construir nova linha, duplicar a linha, o sistema de centro de controle é totalmente adaptável e a gente não depende do fornecedor para fazer essa adaptação aqui no centro de controle. Nós mesmos da MRS temos profissionais aí que foram treinados e conseguem fazer isso internamente, né? E são estações de controle com abrangência flexível, né? Aquele centro de controle antigo lá era aqueles painéis mínimos, fixos, né? Hoje não, se der um problema aí no CCO, por exemplo, onde tiver um ponto de rede, a gente conecta e continua operando aí normalmente, né? E esse painel é do CCO, né? A gente viu lá na BNCF, né? O fornecedor é o Abtec e é um painel sinótico lá onde o controlador de tráfego recebe as indicações e controla o dispositivo de campo, sinais, chaves, tipo de via. E é um sistema de despacho e gerenciamento de trens. Aquele painel anterior que eu mostrei para você, né? Para cada trem aqui
Um exemplo que eu dei aqui na Serra do Mar, no Rio de Janeiro, o controlador efetuava aí em torno de 65 comandos manuais para ir fazendo chaves, sinais e rotas para a circulação dos trens. Nesse novo painel, o mesmo comando ele dá um clique onde está o trem no vermelho, dá um clique onde ele quer, todos os sinais, rotas, chaves vão virando automaticamente e a licença, as rotas vão se abrindo no campo. Então, de 65 comandos, a gente passou para 2 comandos, né? Tinha um controlador aí que tinha até problema de ler, né? Porque eram muitos comandos que eles tinham de fazer no painel. E a gente também tem a memorização aí de rota para os próximos trens. Se tiver 10 trens para vir, ele deixa memorizado, à medida que o trem à frente for circulando, vai abrindo automaticamente sinalização para o trem de trás. Então, nesse exemplo aí, se fosse no painel anterior, o controlador 10 trens teria de dar 650 comandos. Então, com isso, a gente otimizou o processo de controlador, né, juntamente com o gráfico automatizado, que também era preenchido de forma manual, e ele realmente se dedica hoje a controlar, né, o tráfego ferroviário. E alguns sistemas que a gente foi adaptando aí, que o CISAD, por exemplo, que é um sistema de apoio ao despacho, né, trechos que não são sinalizados, que não tem indicação de eventos que envia para o CCO, a gente montou um painel muito semelhante a um painel de sinalização, do qual ele consegue interagir ali e colocar todas as informações necessárias, como o posicionamento do trem, até onde ele licenciou o trem por voz, o prefixo do trem, e à medida que os maquinistas manobradores vão informando, ele vai atualizando o CISAD aqui, que é a ferramenta aí de apoio ao despacho. E também, né, apesar de onde tem um ponto de rede, a gente consegue conectar o CCO, mas nós fizemos um CCO aqui de contingência. Caso o prédio oficial, né, dê algum sinistro, pega fogo, ou se tiver algum problema, aí a gente migra para esse CCO e continua operando, né. A gente faz simulados aqui de 3 em 3 meses, né, que a gente migra todo mundo lá para esse CCO e trabalha pelo menos um período lá, né, para até mesmo testar o sistema, para se um dia precisar de forma real, né, a gente esteja preparado e os sistemas lá estão atuando de forma a garantir a continuidade aí das operações. Aí redistribuímos aí a programação dos trens, né? Então, com o novo CCO, a gente distribuiu os postos de trabalho aí com os controladores de tráfego, que ele executa a circulação e manobras de trem, concede os intervalos programados e cumpre os procedimentos de segurança. Também colocamos postos de programadores de circulação, que planeja e programa circulação, programa intervalos de manutenção e programa equipe, né, os maquinistas para os trens. E um especialista ferroviário que orienta as equipes dos comprimentos, das diretrizes, aciona e reporta as áreas para atendimento às ocorrências e audita os controladores aí nos procedimentos de segurança. E também implementamos aí a passagem de serviço eletrônica, né? Antes era feito de forma manual, então gastava muito tempo para passar serviço. Hoje o controlador dá um clique lá no sistema, ele já preenche toda a passagem de serviço de forma automática e quando ele recebe serviço, ele põe o seu acesso lá, ele faz o login, né? E o outro controlador faz o log-off, então o login e log-off aí com matrícula e senha é a passagem de serviço e de forma tudo automática. Aqui é o gráfico de HT que a gente implementou, que são os eventos vindo de campo com posicionamento de trem, seja através de GPS, seja através de eventos de sinalização. É uma ferramenta aí que ele mostra em tempo de real aí a condição atual da circulação dos trens num gráfico de espaço-tempo, e aí com esse gráfico você consegue dimensionar aí todos os planejamentos de manutenção. Essas caixinhas laranjas são manutenções programadas, né?
vermelhas aqui foram realizadas, né? Essas cinzas são restrição de velocidade, enfim. Ele tem todas as informações também no gráfico GHT, né, gráfico de horário de trânsito, para que ele possa planejar, aí sim, planejamento da circulação dos trens. E com inteligência, nesse planejamento, ele tem toda a inteligência que a gente tentou retirar o máximo que a gente conseguiu da inteligência do controlador e colocar na ferramenta. Exemplo, pô, vou cruzar um trem carregado com vazio, né? Qual trem que vai parar, né? Pô, a gente para o trem vazio, pô, se parar o trem carregado, você vai gastar mais combustível, o tempo dele demarrar o trem, né, e voltar à velocidade cruzeiro é maior, então, preferencialmente, o sistema, né, orienta para o trem vazio, que foi a regra que a gente colocou. Mas sempre tem um if lá, né, mas e se eu parar o trem vazio e o terminal ficou ocioso, aí o sistema recalcula e fala, não, apesar de ter que gastar mais diesel e tal, não posso deixar o cliente ocioso, então a preferência é do trem vazio. Então, de forma otimizada e automática, vai dando todas essas diretrizes aí para o controlador de tráfego. E aí sim, ele tem um foco também em programação, né? Antes ele era só execução, né? Executava a circulação de trens da forma mais eficiente que ele precisava, né? Mas humanamente era impossível você ter uma visão a longo prazo de como estariam os terminais, as manobras. Então, com todas essas integrações de sistemas e evolução tecnológica, a gente conseguiu ter um foco maior em programação e um foco em produção. E o controlador cumpre o planejamento oficial. Então, com isso, a gente garante lá todos aqueles pilares, né? Tanto de segurança, de qualificação, de produtividade e de tecnologia que vem nos suportando aí para fazer todos esses processos automatizados. E aí a gente começou a integrar todos os sistemas do CCO, né, para que possa nos mostrar o melhor cenário possível para determinada característica de circulação dos trechos. A gente começou aqui integrando sistemas através de cloud, né, de nuvens, né, com sistema de clientes, dado que a gente ter informação de como está o status de carga e de descarga dos vagões é um direcional para a gente ou circular com um trem mais rápido ou reter um trem um pouco mais, porque a carga e descarga atrasou, né? E com isso a gente conseguiu aqui nos portos, né, a gente ter toda a integração de sistema com o sistema portuário, que ele nos dá o status de quantos vagões estão descarregados, né, no caso aqui do porto, né, para que a gente possa levar um trem na cauda do outro antes do trem ter terminado, para não causar ociosidade no porto, né? Então, o trem chegou, começou a descarregar, 2 vagões, 4, 6, tal. Quando chega 80, gera um alerta aqui para o CCO, né? E ele licencia outro trem que ele chega lá próximo, faltando poucos vagões para terminar, e com isso a gente não deixa o porto ocioso. Então, com essa integração de sistema, com todas essas inteligências que a gente colocou, nós conseguimos aí essa oportunidade aí de reduzir, né, o tempo aí que a gente gastava no porto, né, de forma online, né, que a gente consegue hoje não dar ociosidade nos portos, né. A gente gastava em torno aí de 18 minutos, né, para fazer toda a documentação, todo aquele trâmite lá para liberar o trem do porto, né. Então hoje a gente conseguiu aí automatizando tudo para 2 minutos, né. Então foi um ganho muito significativo, né. E com esse ganho lá que a gente foi tendo de 30 minutos, caiu para 18, caiu para 2 minutos, né. No final do dia a gente conseguiu descarregar uma tabela a mais de trem nos portos. Então foi um ganho de produtividade muito grande aí com o uso de tecnologia para nos suportar. Integramos aí, né, essa evolução, o processo antigamente era manual, sem controle definido, né, sucessivo a erro humano, né, não tinha rastreabilidade aí, era muito trabalhosa para
rastrear as informações, não tinha um controle adequado lá da quantidade de reprogramações que era feita e era parâmetros de tempos pré-definidos, né? Enfim, todo trem que chegava lá era 3 horas para descarga, né? Não era por vagão igual agora que a gente implementou. Então, com essa implementação, a gente ficou com um processo sistêmico, né? Assertividade e padronização da comunicação sem intermediários, rastreabilidade aí das informações são todas gravadas em histórico de sistema, né? Tivemos uma melhoria aí na gestão do processo de reprogramação e o foco do controlador aí permanece na circulação, então ele não tem de dedicar um tempo dele para buscar essas informações. Já vem tudo de forma automática, que ele consegue se dedicar no que ele é proposto, né, que é circular trens, né? E aí, diante de todas as evoluções, né, agora vem aí inteligência artificial, e nós aqui fizemos um piloto com a Google, né, de transcrever as informações por voz que o controlador passa para maquinistas ou para estações manobradores, né, em texto, né? Então, por que a Google, né? A Google já tem um sistema e um aplicativo. Se você falar aí na Google buscar uma informação, ela já busca para você lá, né? Horário de avião no aeroporto de Congonhas. Então, rapidinho, você fala, ela já transforma aquilo ali em texto, já vem para você. Então, a Google a gente buscou por isso, que já tinha algo nesse sentido. Porém, né, a gente teve um trabalho aí nessa POC, né, esse piloto de treinar a ferramenta nas palavras-chave, né? Exemplo, né, prefixo de trem, o pátio, autorização, velocidade, linha, câmbio final, né? Por quê? Eu tive um trabalho muito grande com a Google para a gente, o que a gente chama aqui de entidades, né? Qual que é a ação, né? Quais as palavras que é a ação do maquinista ou do controlador, né? O que é uma condição, o que é um pátio, né? Porque no início aqui, no treinamento da ferramenta, né? Quando o controlador falava linha, né? O Google, né, interpretava que era minha, né? Quando tinha, sei lá, uma estação que chamava Joaquim Murtinho, o Google buscava lá todo Joaquim da Silva Xavier, todos os Joaquins possíveis, né? Então, tive de colocar essas entidades aí e treinando a ferramenta. Ó, não, quando falar Joaquim Murtinho é pátio, né? Quando falar minha, não é minha, é linha, né? O trem, prefixo de trem, então, enfim, a gente teve um treinamento aí muito grande da ferramenta e separar essas entidades aí de ação, de autorização, de locomotiva, né, de marco, de pátio, de sinal, enfim. E treinar mesmo a ferramenta nessa solução que a gente buscou junto com a Google. E também, né, por final da POC, aí a gente concluiu também com um vídeo analítico, né, para extrair as informações para conflitar, né, ou para monitorar, né, tudo que o controlador estava falando, ele estava executando no painel de controle do CCO. Então, com isso a gente conseguiu aí, durante a POC, né, mais de 95% de assertividade, né? Então, foi uma POC muito bem sucedida e que a gente está em evolução aqui para a gente buscar, né, cada vez mais aprimorar nessas soluções aí tecnológicas que tem no mercado e pode ser implementada aí na ferrovia, né? A dificuldade maior que a gente teve aqui é que, como a gente grava todas as informações por voz, né, e para gravar e não ocupar muito espaço nos servidores, a gente compacta essas gravações, né, e arquiva. E essa compactação você perde um pouco a qualidade aí do áudio. Mas é algo que a gente está discutindo com a Google para resolver, mas no restante a POC foi muito bem sucedida, né? Então nós estamos satisfeitos aí com o resultado e vamos evoluir cada vez mais aí em sistemas de tecnologia, seja do mercado, seja de desenvolvimento, para garantir toda
essa infraestrutura e aqueles pilares lá do CCO, para que a gente possa cada vez mais, né, garantir aí produtividade, eficiência, segurança e qualificação aí dos centros de controles e dos ferroviários e da ferrovia como um todo. Bom, para encerrar com vocês aqui, né? Estamos chegando no final, né? A mensagem que eu deixo para vocês é que o futuro é agora, né? Tem muitas soluções no mercado aí que podem ser aplicadas para a ferrovia, né? Seja para centro de controle, seja para manutenção, seja para via, seja para locomotiva, enfim, tem várias coisas aí que dá para se estudar, dá para aprimorar, né? E eu estou aqui, se vocês quiserem algum suporte ou conversar sobre algum projeto, alguma ideia, fica à vontade, né? Nós temos várias. Tá aqui o meu contato, né? Nós temos vários assuntos aí para a gente falar, né? Esteja à vontade em me contactar, se precisar ou pensar em algum projeto aí bom aí para ferrovia, né? A gente pode contar com minha ajuda e agradecer vocês aí a participação, né? Foi muito bom aí esse tempo aí que nos dedicamos aí nessa troca de conhecimento e espero que vocês tenham gostado aí do centro de controle que a gente implementou, né? E estejam convidados, quem não conhece aí, a conhecer o centro de controle da MRS Logística, né? Caso tenha interesse, ou me contactar aí para a gente, né, buscar aí soluções aí para as ferrovias, né? Dado que o momento é muito bom, tem crescimento constante a ferrovia em vários estados aí do Brasil, e nós somos ferroviários, né? Gostamos da profissão cada vez mais, né? Vamos nos dedicar a estudos e melhorias aí para os nossos centros de controles e operação ferroviária. Muito obrigado, pessoal. Até um próximo encontro.